sou a Viviane Moya, ou a Raposa Branca, segundo meu nome iniciático no xamanismo. Eu estou representando o Conselho da Sagrada Tradição, Aldeia Xamã de Presidente Prudente, e é com muito amor que o movimento das mulheres da aldeia está fazendo estudo desse livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? E aí, onde, para quem não está muito inteirado do assunto, a gente lê um conto, então eu leio o conto, né? E a nossa linda Rita Bernardes, ela traz a interpretação psicológica desses contos, né? Então, a gente falou até agora, a introdução foi sobre a mulher selvagem, aí a gente falou sobre Barba Azul e sobre a Vasalisa. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Então, nossa Rita já está presente, vamos convidar. Boa noite. Oi, menina. Boa noite, Rita. Hoje é dia sim, então. Pera lá, deixa eu mudar aqui a... Aí. Ai, peraí. Pode começando que eu vou me ajeitando aqui, tá? Tudo bem. Então, assim, para quem não me conhece ainda, e para quem não conhece a Rita, nós somos os rostos das vozes que vocês andam ouvindo. Tá, agora tá bacana. E aí, só lembrando. Tô na briga aqui. Não tem problema. Só lembrando, gente, que as perguntas vocês anotem para fazer no final. Porque enquanto a gente vai estar discutindo sobre o assunto, não tem como ficar respondendo as perguntas, tá? Então, no final, aí vocês fazem as perguntas e a gente vai tentar responder ou os comentários de vocês, tudo bem? No final, tá bom? Tá quase. Linda essa sua mandala. Hoje eu tenho uma companheira aqui. Tem uma companheira aqui me acompanha. Eita, gente. Quem que tá aí? É a Charlotte, a minha companheira. Olha o tamanho da pata, você imagina o tamanho dela. O que é isso? É uma Golden Retriever. Pronto, acho que agora foi. Hum. Isso, abriu. Uhum. Muito bem-vinda, Rita. Boa noite. Ah! Então como eu estava falando na apresentação... Já começou travando. Como? Tá meio travando. Aqui para mim tá normal. Agora tá normal. Então, como eu estava apresentando antes, a gente começou falando do livro Mulheres que Correm com os Lobos, a gente falou um pouquinho da mulher selvagem, né? Aí depois do Barba Azul e da Vasalisa até agora. Então agora, se você quiser falar um pouquinho da mulher selvagem, começar por ela, tá com você a palavra. Você vai dar uma situada, né, para o pessoal que não ouviu o áudio, isso. Né, porque você gravou áudios assim belíssimos, né, tanto da Vasalisa, o Barba Azul, da própria Mulher Selvagem. É uma delícia, a gente fica assim que quer ficar horas escutando. E, enfim, né, não sei, Vivi, você que manda aí, eu te sigo, vai. Então, a gente começou falando na introdução da mulher selvagem, né? Que a mulher, assim como a fauna, a flora, ela tem sido relegada a segundo plano sempre. A natureza selvagem dela tem sido posta de lado, né? Porque ela tem que seguir um padrão de comportamento, ela tem que ser boa esposa, boa filha, boa mãe, boa profissional, ela tem que ser tudo para todos. E daí vem os grandes problemas de insatisfação, né? De sofrimento, de depressão, até porque
ninguém consegue ser tudo para todos. Mas da mulher é cobrado isso, né? O homem, por exemplo, não precisa, ele chega do trabalho cansado, a maioria deles, né? E vai ver TV porque ele precisa relaxar. A mulher não pode, né? Aquela que tem filhos, que tem a casa para cuidar, a família. Então, a história tem sido muito cruel com as mulheres nesse sentido, né? Acho que Exatamente. E o que que acontece, né? A mulher vai se repartindo, acaba perdendo a conexão com aquilo que é mais próprio, né? Com aquilo que é mais interno, com a chama interior. Tá funcionando? tá travando um pouco. Travou? Travou. Travou. Vamos tentar chamar de novo? Peraí. Pronto. Veio o convite de novo. Daqui a pouquinho aí tá volta, gente. Só um minutinho. Verdade, Thaís. Com essa chuva, a internet nem sempre colabora com a gente. Pronto, veja, a Rita já está entrando. Agora sim. Agora Chuvinha vai. é gostoso para ficar em casa, mas para fazer live a gente se prejudica um pouquinho, né? Com certeza. Bom, onde estávamos, né? Na mulher que vai se repartindo, se fragmentando, tendo que dar conta de tudo e acaba perdendo a fonte de vida, a chama da vida, que é a sua essência, né? E que no livro que a gente está estudando é chamada de mulher selvagem. Às vezes as pessoas falam, nossa, que esquisito, mulher selvagem, né? Que é isso? Ai, que medo, né? O que seria essa mulher selvagem? Nada mais é do que a mulher que está harmonizada com a sua natureza, não é? Com a natureza que Deus a deu, a natureza que foi, a essência que foi distribuída para toda a criação e que nós, enquanto mulheres, temos, não é? Mas com o processo de civilização, com o processo dos domínios, né, do domínio masculino sobre as mulheres, uma série de demandas, a mulher foi tendo que se distribuir e tanto perdendo a conexão com essa chama da vida, como tendo que renunciar. Por quê? Porque a mulher selvagem, ela é aquela mulher, eu falo, ela não é a mulher Nutella, né? Ela é a mulher raiz, ela é aquela parte da gente integral e que foi sendo pasteurizada para poder caber nas demandas, né? Essa mulher, ela é aquela que tem a consciência da sua essência, tem a consciência do seu valor, tem esse livre passe para a sua raiz, para a alma, para a essência da alma, e por isso ela consegue estar inteira em várias situações. Ó, meu gato está passeando aqui, ele não pode me ver aqui, enfim, e ele vem derrubando as coisas, desculpa. Mas o que é essa mulher? Ela não é um bicho feroz, não é? Pelo contrário. As mulheres, quando conseguem acessar essa parte que foi mutilada,
ela pode acessar o lado mais doce, o lado mais amoroso, o lado mais verdadeiro, o lado que está ajustado com aquilo para qual ela foi criada. Que é amar, que é viver, que é respeitar os outros, que é se respeitar, que é poder doar. Não é? É a mulher que encontrou o respeito, respeito pela sua essência, respeito pela sua grandeza, respeito pelos seus limites, principalmente, que eu tenho visto as mulheres assim, dia após dia, deixando os outros passarem por cima de seus limites e elas mesmas se obrigando a ir além do que elas podem, não é? E ela vai perdendo, ela vai deixando parte no caminho. Tá rolando aí? Tá indo, né? Freud, em 1930, eu gosto muito de citar esse texto, que chama Mal-Estar na Civilização. Ele faz uma leitura assim, incrível de como a individualidade tem que ser, de uma maneira tão brusca, tão radical, submetida aos valores da civilização, e com isso a gente perde justamente essa chama de vida, né? E ele diz que isso é a fonte das neuroses. Esse conflito entre os instintos, entre aquela parte que nos faz pertencentes à natureza e as demandas da civilização ou do coletivo, quando não há um ajuste harmônico, ela degrada, ela aniquila, né? Não só os homens como as mulheres, né? Esse texto ele vai falando de uma maneira geral, mas a fonte da doença vem daí. O que quer dizer? Não quer dizer que nós precisamos viver no mato, numa cabana, andar pelado, né? Não é nada disso. Mas que a mulher e o homem, né, a gente precisa aprender uma maneira de ajustar, uma maneira harmônica, de pegar o que a gente tem de melhor da nossa essência e colocar na cultura, colocar, né, na natureza, desculpa, na sociedade, de forma que a gente faça a sociedade, o coletivo florescer com aquilo que a gente tem de melhor. E não aniquilar o que nós temos de melhor para servirmos cegamente as normas, principalmente as normas mais rígidas, os rótulos, as etiquetas, enfim, as convenções. A loucura, e vai se distanciando cada vez mais. Tem pique, gente. E tudo mais, ele sabia sentir como é que a vida funcionava e tinha mais condição de sentir e de se respeitar e de respeitar os próprios ciclos, né? Hoje, não dá. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar, a gente tem que competir. As mulheres são, assim, as que estão perdendo mais, porque além de ter que adaptar a nossa natureza à cultura, a questão do patriarcado, a questão do machismo, a questão das exigências, sobrecaem sobre a gente com um peso muito maior, nos obrigando a renunciar a muitas coisas, né? Nos obrigando a termos que ter esse padrão de mulher perfeita, de boa filha, de boa esposa, de boa profissional, conciliar tudo isso, sermos assim, dóceis, submissas, e tantas coisas que para o homem isso é um pouquinho mais frouxo, né? É um pouquinho, eu falo, a coleira do homem aperta menos, né? Aperta, mas aperta menos. Agora, a coleira das mulheres vem massacrando. E a gente, quando vai ver, tá nessa marcha, tá nesse sistema e tá muito distante da nossa vida instintiva, daquilo que a gente sabe e entende. Porque o que é esses instintos? É aquela parte da gente que faz a gente entender como funciona a vida, como a gente funciona e como a gente deve agir para se adaptar com saúde, né? Com saúde. Então, não é que a gente vai virar as costas para as regras, para as normas, pelo contrário, né? Pelo contrário. Mas poder fazer um bom casamento entre natureza
e as responsabilidades, as normas, os bons costumes e tudo mais, mas de forma que nós não sejamos mutiladas, não é? O sujeito bem ajustado, não é? Bem adaptado, é aquele que encara, coloca o tampão aqui e segue as regras e faz tudo conforme é pedido, que se acha diante dos próprios instintos, dos próprios desejos, dos próprios sonhos, das próprias verdades, da intuição, principalmente, para seguir. Esse é um sujeito bem adaptado, né? Se a gente for perguntar por aí, bem ajustado. Agora, é bem ajustado a algo artificial, a algo que vem de fora e que muitas vezes as pessoas se submetem, por quê? Porque não escutam aquela voz lá dentro que está gritando, né? Que está dizendo para, está muito, que sabe dizer não, que sabe dizer sim, que entra em contato com todas as potências criativas. Essa é a mulher selvagem, né? E na época que a gente vive, nós estamos clamando por esse resgate, né? Um resgate desse casamento, porque as mulheres, principalmente, elas foram obrigadas a fazer um divórcio, né? Entre a sua alma, entre a sua parte instintiva e entre as demandas da cultura. E aí elas ficam amputadas, né? A gente vai ver daqui a pouco o conto do Barba Azul, que é típico de uma mulher amputada, né? Que é vítima de um predador, por quê? Porque não tem essa conexão com o interior, aquilo que muitos chamam de sexto sentido, não é? Aquela coisa fina, aquela vozinha que diz pra gente o caminho a seguir, né? Que é o tema de Vasalisa, o outro ponto. E a mulher do nosso tempo, ela tá assim muito distante. Por isso que os consultórios psiquiátricos, psicoterápicos, os laboratórios ganhando fortunas, né, e felizes da vida, estão assim florescendo, porque nesse divórcio a mulher adoece, né? Ela perde o vigor, ela perde a graça, ela perde a beleza, o prazer de admirar o mundo, de admirar a si mesmo, de aprender com seus ciclos, de poder dançar, de poder oferecer, a primeiro lugar para ela, mas para os outros, aquilo que ela tem de melhor. E quando acontece isso, né, Vivi, ela vai secando. Ela é a tal da bem ajustada, não é? Bem ajustada ao que os outros querem, mas completamente desajustada ao ritmo da natureza, àquilo que nós fomos criadas. Então, às vezes, quando a mulher selvagem está um pouquinho mais em evidência, ela também é chamada de desajustada, né? Você já deve ter escutado isso, né? Essa mulherada, né, maluca, desajustada, faz umas. Por quê? Porque ela está buscando o ajuste com aquilo que ela tem de melhor. E aí ela expressa uma exuberância que muitas vezes assusta, não é? Porque essa exuberância não se deixa dominar. E tudo que não é dominado dá medo, não é? A gente vive um tempo de ter, de poder, de ter poder sobre o outro, de ter poder sobre a natureza. Os homens, a humanidade, animais querem. E acaba extinguindo, né, as matas, os rios e tudo mais. E a mulher está englobada nisso. A mulher selvagem passou a ser um animal em extinção, porque ela sofre muitas tentativas de ser capturada e de ser aniquilada. E quem perde com isso é todo mundo, porque ela é fonte de vida, ela é fonte de amor, ela é fonte de doação para a família, ela é fonte de ternura, ela é fonte de carinho. Uma coisa que nós mulheres perdemos também por estar entrando nesse mercado competitivo, de ter que dar conta, ter que sustentar a casa, ter que competir com homem, com mulher também, as mulheres vão se tornando menos parceiras. Elas vão ficando hostis, muitas vezes, para com os homens, não é? Às vezes precisam se tornar, não é?
Uma travadinha. Na maioria das vezes, elas são obrigadas a se tornarem hostis para poder se defender. Elas, em vez de serem aliadas das suas irmãs, das outras mulheres, elas acabam colocando barreiras que esse mundo de competição, que esse mundo de insegurança proporciona por ela estar desconectada com esse ser íntimo, né? E aí não tem quem subsiste. Vai adoecer, vai secar, virar uma coisa, não é? Sem vida, artificial, petrificado, e que não gera a beleza nem para si nem para os outros, né? Então, eu gosto muito desse livro, né? Eu sempre sugerindo, por quê? Porque é um resgate disso. Essa chama interior, ele é um chamado para que a gente pare um pouco e escute a nossa natureza e entre em conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa beleza, com as boas heranças que os nossos ancestrais deixaram, que é como a vida deveria ser, não é? Se nós não estivéssemos nesse tempo tão adoecidas, enfraquecidas e caminhando para a morte. E a gente percebe que a sociedade empurra, né, as mulheres a competirem umas com as outras ao invés de se acolherem, né? Exatamente. Quem é mais Aí são bonita, muitos os quem é mais... predadores, né? Sim, sim. E normalmente é isso, né? Eu ouço tanto assim, a mulher se veste para outra mulher. Não, eu me visto para mim, né? Mas a gente Eu quero vê que celebrar a minha beleza, né? Celebrar a minha alegria, expressar o meu interior, não é? a própria sociedade, né, empurra as mulheres a um clima de competição entre elas mesmas. Então, a Exatamente. gente vê muito que uma mulher não fica feliz porque a outra tá bonita, porque a outra arrumou um namorado bonito. Ela tem inveja. E não deveria ser assim. E, a gente já tem que competir com os homens, competir com outras mulheres também. Aí realmente a gente está sozinha, né? Exatamente. E sem essa rede de apoio, né? Sem isso que eu chamo de irmandade, né? Dessas relações de confiança, de estímulo, se ela já não tem a intuição dela aguçada, se ela já não tem uma rede, não é, de partilha, de parceria, de fortalecimento, se ela tem que cumprir um monte de coisa, de ser muitas vezes julgada, massacrada, o que resta? Não é? O que resta para essa mulher? Por isso que a depressão, 80% das mulheres, em algum nível, estão vivendo essa doença que não deveria ser uma doença. Não é? Mas é simplesmente um sintoma dessa decapitação que a mulher sofreu. E muitas mulheres ainda, por terem sofrido, criticam as que estão nesse resgate, olham feio, julgam, não é? Porque elas estão tão mortas na sua própria vida de robô, né, que já não conseguem olhar e falar, nossa, não precisa ser conforme o figurino manda, né? Não precisa ser conforme a última revista aponta. Não precisa ter aquele padrão de beleza ou ter aquela profissão maravilhosa, enfim, para poder ser uma mulher valorizada, né? E a mulher selvagem é essa que traz esse brilho, que traz esse valor, para que a mulher possa em si mesmo poder contemplar, celebrar, se alegrar pela vida que habita nela. E pela vida que ela é uma expressão única. Cada uma de nós somos expressões únicas. E quando a gente tenta ser manipuladas, né? E entrar nesse crivo, e entrar nessa medida, nesse padrão, a gente acaba perdendo o que tem de melhor, que é essa coisa que flui,
né? Como um rio de água viva que flui de dentro de nós, a gente acaba secando, murchando e virando animais em extinção. Ou animais em gaiola, né? Só para serem vistos. E quem perde com isso? Todo mundo. Os homens, as crianças, os idosos, a cultura. Por quê? Porque vira um deserto. Ao invés de ser um jardim, né? Ou uma mata, ou seja lá o que for, nós acabamos nos tornando desertos. É. Tem inclusive um trecho do livro, né? Que ele diz que tudo bem você ficar cansado no final do dia, mas que seja por um trabalho prazeroso, por um trabalho reconhecido, e não por uma vida de descaso, por um relacionamento que a mulher fica abandonada, né? E que quando as mulheres se cansam disso, ou elas se rebelam, ou elas deprimem, elas são loucas, né? Exatamente. As desajustadas, né? Porque não estão correspondendo, não estão produzindo. Exatamente. E muitas vezes é interessante, né? Elas chegam num grau de morte que, assim, e que muitas precisam levar esse chacoalhão para falar: pera lá, tem algo errado. Tem algo errado no sistema que eu estou vivendo. E aí ela tem uma oportunidade, muitas vezes com uma depressão, com um pânico, com que é que, né? Eu tô falando isso porque é muito o que eu vejo no dia a dia. Mas aí é a hora que elas têm a oportunidade de falar, pera lá, tem algo errado, algo precisa ser visto, não é? E é a oportunidade dela parar. Muitas vezes ela é obrigada a parar, porque ela adoece de tal maneira que ela não consegue mais produzir. É o grito da natureza. E aí ela para e fala, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí ela tem a chance de se conectar com isso de mais sagrado que tem dentro dela e começar a trilhar o caminho de volta para casa, né? O caminho de volta para a sua essência. Você estava falando, né, do trecho do livro que fala, se for para estar cansada, que seja de um trabalho que ela se sinta valorizada. E qual é o trabalho que a mulher se sente valorizado? É aquele que vem de encontro ao chamado da alma, a voz interior. Vocação vem disso, né? Vocare, né? É a voz interior que diga, olha, esse é teu caminho. E não precisa nem ser, nem necessariamente ser uma profissão, não é? Mas ela exercer, ela colocar dela no mundo, ela partilhar os dons, a beleza que ela tem no mundo, ela escutar a voz que fala, querida, é por aqui, aqui é você, esse é o seu caminho. Tem milhares de caminhos lindos, mas não é para você. Esse é o seu, né? E aí a mulher consegue voltar para casa, né? Voltar para a verdade que ela tem e de repente dar uma reviravolta na vida, né? Muitas mulheres que estão indo por um caminho de alienação e que às vezes são até bem-sucedidas aos olhos humanos aí, para quem está de fora, numa reviravolta dessa, ela acaba rompendo, ela acaba voltando para aquilo que de fato é importante para ela, não para os outros, e causa estranheza. Né? Nossa, que mulher louca, que mulher rebelde, pirou, surtou, se rebelou, sempre foi boazinha, né? Eu escuto às vezes muito isso, né? Lá na clínica. Pô, eu mandei minha mulher, minha filha, para elas ficarem mais boazinhas, elas estão mais, mais bravas, mais rebeldes. Pera lá, mandou, né? Porque às vezes a mulher não consegue nem chegar sozinha. Mandou para ela ficar saudável. E saúde mental passa por encontrar esse mundo interior que sabe dizer não para o outro. Pô, mas ela sempre foi boazinha, sempre fez tudo para todo mundo, sempre trabalhou bem, sempre cuidou dos filhos, do marido, do vô, do pai. Lá, lá, lá. Por isso mesmo que adoeceu, né? Por isso mesmo. Então, se ela soubesse falar não, isso não dá, isso não é para mim, isso eu não consigo, hoje eu não posso, amanhã, né? Escutar o tempo dela, o tempo de descansar, o tempo de meditar, o tempo de se cuidar, o tempo de florescer, o tempo de ver de fato o que ela é, o que ela quer,
ela não teria adoecido. E aí as pessoas começam, né? Ou um trabalho terapêutico, psicoterápico, ou um trabalho alternativo, né? Como vocês oferecem aí na aldeia. De repente a pessoa começa a falar, não, eu estava marchando para o precipício. Eu estava andando como um zumbi. E agora eu posso dizer não. E aí, muitas vezes, as pessoas assustam, falam, nossa, não está fazendo bem esse tratamento, não está fazendo bem para os outros, né? Que muitas vezes adoram, né? Sugá-la, escravizá-la, manipulá-la, usá-la como um objeto. Claro, não vai fazer bem para os outros, mas é quando ela consegue e começa a encontrar a trilha de volta para casa. E aí sim, ela vai primeiro florescer para ela mesma, e depois poder florescer para os outros, mas no seu tempo, né? E ela estando no controle e não os outros. E quando a gente A aprende a dizer Vasalisa não, é nos livre. ensina essa lição, né? E aí, Rita, quando a mulher ouve a voz dessa mulher selvagem, ela se livra de um monte de armadilhas, né? Que a vida propõe. O Barba Exatamente, Azul é uma delas. exatamente, Barba Azul, para exatamente. quem Porque não as estava armadilhas acompanhando, estão em todo lugar, né? é. E o Barba Azul, para quem não estava acompanhando, só vou dar uma retomadinha. Era um homem de posses, um homem distinto, vistoso, né? E que não tinha, algumas pessoas tinham uma certa desconfiança porque ele tinha um tom azul na pele e gerava desconfiança. Mas, enfim, ele se encantou por três irmãs, começou a flertar com as três irmãs. Elas diziam que não, que esse homem de barba azul não é legal, né? Então ele pega essas três irmãs juntamente com a minha, e é todo galanteador, todo gentil, e aí elas todas caem, né? Assim, de amores por ele, fala, não, mas não é bem assim. E as duas irmãs mais velhas falam, não, mas espera aí, a irmã mais nova cai, né? Assim, na conversa diz assim, se ele é tão distinto, se ele é tão gentil, ele não vai ser um homem mau, né? Então, ele pede ela aceita. E aí eles vão morar no castelo dele, um castelo muito grande, né? Com 100 portas em cada, são 3 andares, 100 portas em cada andar, e com uma chave para cada porta, e um belo dia ele vai viajar e diz que ela pode abrir todas as portas, fazer tudo que ela quiser, chamar a família, tudo que o coração mandar, tudo que o coração dela pedir ou desejar. Menos a porta de uma chavinha pequenininha, que ela não sabe qual é. Ela concorda, ele vai viajar e vem as irmãs ficar com ele. E aí elas ficam curiosíssimas para saber que porta é essa que não pode ser aberta e vão testando, chave por chave, porta por porta. Até que elas encontram uma porta lá no porão, num lugarzinho escondido, e que aquela chavinha abria a porta. Elas abrindo a porta, estava tudo muito escuro, uma das irmãs vem com a vela, né, com a luz para iluminar, e aí elas veem poça de sangue, pilhas de ossos, pilhas de crânios, e elas fecham essa porta, e só que a chave que fechou a porta começa a sangrar, ela verte sangue, ela não para, e elas não conseguem, né, limpar esse sangue. Ela guarda essa chave no guarda-roupa, e o marido chega e pergunta se correu tudo bem, porque nas portas tinham dispensas com objetos de arte, com ouro, com dinheiro, com tudo, então estava tudo bem. E aí ele nota que uma chave está faltando no chaveiro dele. Ele pergunta para ela fala que deve ter andado a cavalo e a chave caiu. E lógico, né? Ele diz, não, você entrou no quarto. Ela diz que não, ele já começa, o primeiro sinal de violência, pega ela pelo cabelo, joga no chão, né? Fala, não, você fez a única coisa que não podia ter feito, então você vai ter o mesmo fim que as ex-esposas dele tiveram, que eram elas, as donas, né, das ossadas que estavam lá nesse porão. E aí ela pede que então ele dê 15 minutos para ela rezar e tal, e nisso ela espera os irmãos chegarem. E as irmãs ficam na murada do castelo esperando, olhando, e ela gritando. E aí nisso ele cansa de esperar, vai buscá-la. E as duas irmãs, não, os irmãos já chegaram, já estão aqui, os irmãos dela entram
e conseguem, né, detê-lo e matam o Barba Azul. E Ela teve, ela ainda conseguiu pedir ajuda, né? Porque muitas nem conseguem. as que estavam lá, né, as centenas de ossadas que estavam lá, foram mulheres que não conseguiram pedir ajuda, que não tinham as irmãs ou qualquer outro tipo de ajuda. E aí agora, Barba Azul é Essa, com você, né? essa história do Barba Azul, gente, ela é assim fantástica, magnífica, né? É um conto um pouco assustador, mas mais assustador do que o conto é o que acontece de fato na vida real, não é? A gente fala, nossa, que historinha de criança horrorosa. Não é uma história de criança, né? Os contos, eles são maravilhosos porque eles trazem realidades que acontecem, só que de maneira figurada. Realidades terríveis que acontecem no mundo externo de uma maneira figurada e realidades que acontecem no interior das mulheres e dos homens também, de todo mundo. Esse conto, especialmente, ele, ele acho que é um dos que eu considero os mais incríveis, porque ele fala, né, das ilusões do ego, porque a menina ingênua, desconectada com seu mundo interior, se deixou iludir pela aparência dele, pelos os mimos, né, que ele proporcionou no piquenique, cavalos e fitas e guloseimas, enfim. Ela ficou com o olho grande, não é? As irmãs já falaram, ai, mas ele é estranho, né? E ela, a princípio, achou, mas ele foi seduzindo, ele foi trazendo, ele foi fazendo promessas, até que ela cede, né? E o que que é esse Barba Azul, né? Esse Barba Azul, no mundo externo, são todas essas oportunidades que se apresentam para a gente de uma maneira satisfatória, glamurosa, muitas vezes. Só que por trás daquilo, a nossa alma vai ser roubada, né? Seja um emprego maravilhoso que nos rouba tempo, não é? Para a gente cuidar da gente. Às vezes eu escuto mulheres falando assim, gente, eu não tenho tempo para nada. Meu emprego é maravilhoso, estou ganhando fortunas. Tá, mas ela não consegue usufruir dessas fortunas, porque ela trabalha o dia inteiro, ela não tem mais tempo de cuidar dos filhos, ela não tem mais tempo de apreciar o companheiro, ela não tem mais tempo de se conectar com a natureza, a vida espiritual dela vai embora e ela vai entrando num mundo automático, perdendo a chama mais importante, que é a chama da vida, não é? Ela quer ganhar o mundo, mas acaba perdendo a sua alma. Né? E é uma coisa que Barba Azul faz, e ele vem disfarçado como um companheiro, né, que propõe, que seduz, mas que no fundo vai querer aprisionar essa mulher em níveis diferentes de abuso. Não é? Pode ser um abuso psicológico levezinho, pode ser um abuso um pouco mais leve e pode ser, inclusive, situações literalmente mortíferas. Mas quando acontece, a mulher já está tão envolvida, já está trancada, não é? Nessa masmorra, que ela já não consegue mais nem ter força para chamar alguém e para se livrar. Ela acaba morrendo. Muitas vezes, literalmente. E muitas vezes a alma dela tá morta. Né? Barba Azul, ele vem como tudo aquilo que é contra. Que é contra o quê? É contra a vida, é contra o crescimento, é contra a beleza, é contra as parcerias, é contra a leveza. Barba Azul, eu relaciono muito ele a um conceito que Freud trabalhou no texto de 1920, que é o contexto, a pulsão de morte, conceito de pulsão de morte. E o que é essa pulsão de morte? É o Barba Azul que habita dentro de nós, não é? Porque o Barba Azul está lá fora, assim de predadores. Mas o pior é aquele que habita dentro da gente. Aquela parte da mulher, dos homens também, né? Mas da mulher que dá uma sabotada, que quer trazer ela
para a morte, para a mínima potência dela, para um estado quase que de inexistência. Não é? A pulsão de morte, ela faz com que a pessoa não consiga fazer ligações com a vida, ligações com o amor, ligações com coisas saudáveis, ligações com o lado saudável dela. É um compartimentozinho, né, que o ser humano tem, bem no seu lado mais obscuro, que vai sugando, que vai aniquilando, que vai minando, e que quando ela vai ver, ela mesma deu conta de acabar com a própria vida, e às vezes de maneiras muito sutis, não é? O termo autossabotagem, não é, que a gente ouve falar, está falando disso, né? As pessoas falam, gente, por que eu quero começar uma coisa, começar uma dança, começar uma arte, começar um estudo, começar algo que eu quero ir para frente? Ai, me dá aquela moleza, aquela preguiça, aquele acabo não indo, né? Por que que eu sei que eu não posso comer determinadas coisas e eu vou lá e acabo comendo, né? Esse é um barba azul que age aqui dentro e que às vezes ele é mais perigoso do que os predadores que estão lá fora. É esse barba azul, né? É essa pulsão de morte que vai fazendo tudo para que a gente não cresça e floresça conforme a vida pede. Mas vai fazendo com que a gente murche, que a gente durma, que a gente vai ficando entorpecida, não é? E se desligando das coisas boas da vida. Tem um termo que eu aprendi esses dias que eu achei interessante, chama para-suicídio. Né? Muitas vezes pessoas que estão com essa pulsão muito afloradas, elas chegam ao suicídio, sim. Mas tem os para-suicidas. Quem são os para-suicidas? Aquelas pessoas viciadas em algo que é mortífero. Não é? O diabético, que vai lá e come doce pra caramba. O hipertenso, que come sal, que come gordura. Ah, isso não vai dar nada, não. Não é? O próprio usuário que abusa de substâncias químicas para se entorpecer, não é? Ele vai colocando algo que parece assim, que dá um prazerzinho, mas que vai levando ele para a morte, para a inexistência. Por que é tão difícil, né, a gente recuperar um viciado em drogas ou uma pessoa que sofreu abuso sistematicamente desde a infância? Porque ela aprendeu essa trilha de morte e ela não sabe mais sair disso. Ela não sabe mais pedir socorro. O lado de fora veio, né, com o convite, veio com a opressão. Mas esse barba azul, ou essa pulsão que vem de dentro, agarra daquilo de tal maneira e vai incorporando todas essas coisas para levá-la à ruína, né? Esse é o barba azul mais perigoso, o que vive na alma da mulher, que faz com que ela não perceba as armadilhas, né? Que faz com que ela se deixe deslumbrar, se deixe iludir, e a alma dela é sequestrada e ela pode sim acabar em morte. Tá conectando? Tá sim. Pausou? Não, tá tranquilo. Ah, tá, porque eu tô vendo você pausada aqui. Não, Então, aqui tá tudo. o Barba Azul, no conto, é muito legal, porque o primeiro tempo é esse, né? Em que a menina, pela sua falta de conexão, ela se deixa iludir, ela se deixa aprisionar, ela tampa o sol com a peneira, né? Ela vai naquela onipotência, né? Quando ele fala, olha, todas as dispensas estão nas suas mãos, você pode fazer tudo, você tem todas as chaves. Ela acha que está no controle, ela acha que está podendo, não é? E muitas de nós entra numa roubada achando que está podendo. Aquela velha história, né? Ah, mas ele não é bom, mas eu vou mudá-lo. Todo mundo fala que não presta, mas comigo vai ser melhor. Eu vou ser a cura. Agora é diferente, não é? Todo mundo avisa de uma situação que é um pântano, que a mulher, que os homens também vão se afundar, mas quer tapar o sol com a peneira, porque quer viver essa ilusão. Barba Azul é a parte
que nos entorpece e que nos faz mergulhar nessa ilusão, sonhando com um paraíso. Só que o paraíso vira um inferno, não é? Porque não é assim que as coisas acontecem. E ela só consegue se dar conta disso depois que ela passou por essa fase de achar que ele não é tão ruim e tudo vai ficar bem, ele me dá tudo, ele é legal, não é? E a hora que ela dá de cara, não é? Com a morte. Muitas, e na maioria dos casos, as mulheres têm que dar de cara com a morte para acordar e para começar a falar: ou eu vou morrer, ou eu vou ser mais um cadáver aí, ou eu vou me entregar, ou se ela tiver uma partezinha dela que busca a vida, ela vai agarrar. No conto, essa partezinha, a princípio, são as irmãs. Né? As irmãs, apesar de jovens, imaturas, elas já estão um pouco mais iniciadas. Não é? Elas conseguem, que coisa mais linda, elas conseguem ver que algo ali não cheira bem. Só que a jovenzinha só vai se dar conta quando ela tem aquele choque do sangue. O sangue que começa a verter, não é? E as mulheres, muitas vezes, esse sangue que começa a verter é a depressão, é a ruína, é o perder dinheiro, é o perder emprego, é o perder amigos, é o perder a vida social, é perder a sanidade, não é? É a alma dela escorrendo. Assim como no conto era o sangue que escorria. E algumas ainda têm a força, né? Uma pequena vela, né? Quando elas descem ao porão com a velinha para iluminar a escuridão, ela ainda tem um pouquinho de luz para poder entrar nas trevas dela mesma, entrar nas trevas do outro, reconhecer que ela está andando por um caminho de morte e buscar ajuda, não é? Algumas não têm tempo disso, né? Algumas não têm tempo, elas já são assim completamente devastadas antes de pedir socorro para si mesmas, antes de assumirem que estão numa roubada, que estão num caminho de morte, e convocar forças de vida. No conto, ela grita pelos irmãos, né? Ela começa a ficar mais esperta, ela fala para o Barba Azul: me dá 15 minutos para eu rezar. Ela já está começando a ter uma certa malícia, uma certa estratégia, e enquanto ele acha que ela está rezando, aí ela consegue convocar os irmãos para salvá-la, não é? Ela já entende que ele é o predador, ela já não está mais cúmplice dele. E ela decide: eu preciso dar meus pulos. E essa convocação dos irmãos, no conto, os irmãos representam a parte mais masculina da mulher, a parte masculina que todos nós temos, né? Jung, ele chama de ânima e de ânimos, né? A parte masculina que tem na mulher e no homem, e a parte feminina que também tem na mulher e no homem. E essa parte masculina é aquela que vai para a luta, que vai para a guerra, que é mais objetiva, que não se conforma, né? Não se contenta em ser a boa moça, doce, que diz sim para tudo. Né? É aquela força mais bruta mesmo, que tem a capacidade de guerrear, seria o guerreiro interior. Não é? No conto, ela grita pelos irmãos. E os irmãos entram no castelo com um cavalo e tudo. O que quer dizer? O lado mais selvagem dela acorda, se levanta e invade, né? E fala: agora é matar ou morrer, não é? Ela desperta, é a oportunidade que a mulher tem de despertar as forças libertadoras, a espada que ela tem dentro dela, que talvez ela nunca tenha usado, e falar: pera lá, agora eu vou me salvar, né? E esses irmãos entram, matam Barba Azul, não é? E jogam para os abutres. E essa parte é muito bacana, né? Porque é um chamado para esperança, né? Porque às vezes as mulheres falam assim: puxa vida, mas eu já perdi dinheiro, eu já perdi tempo, eu já perdi a juventude, eu já perdi a saúde, eu já perdi tudo, porque fiquei refém do Barba Azul. Mas sempre dá tempo, porque quando ela decide convocar essas forças, né? A força da libertação, vamos dizer assim, e esse lado mortífero dela é detectado, é neutralizado,
e ela decide lutar pela vida, o que sobra disso, os restos disso, servem de alimento para os abutres no conto. Mas para a mulher, para a vida psíquica, serve de experiência, serve de força, serve de alimento para que a alma dela floresça, não é? Para que ela possa encarar a vida trazendo para si essa força, essa certa agressividade que a gente precisa, né? Entendendo que agressividade não é violência, não é? E agressividade é o poder de tomar as rédeas da vida. E quando ela faz isso, ela está alimentando a alma dela, assim como os abutres são alimentados. Então, mesmo que ela tenha passado por uma experiência de devastação, ela pode sim extrair vida daí, que é a grande lição, não é? Se ela não for morta antes, e se ela conseguir acessar recursos internos, mas também externos. Precisa de recursos internos, de parceiros, de pessoas que peguem na mão e falam, vamos lutar junto. Porque muitas vezes ela está tão enfraquecida, esgarçada, perturbada até. Tem mulheres que chegam à beira da loucura. E precisa de um irmão e uma irmã, né, como diz o conto, que peguem na mão e falem, olha, vamos junto, dá tempo. Né? E aí sim ela consegue alimentar, reconquistar e entrar em contato com a natureza selvagem, que é o instinto de vida e de preservação. Que a Vasalisa traz, né? O conto que a gente trabalhou ontem, né, no nosso estudo, ele fala disso, de como conquistar isso, de como acender essa chama da mulher selvagem. Então, seria um próximo passo para que a mulher possa... E agora, o que eu faço? Né? E Vasalisa vai nos ensinar o que eu faço agora para não cair nas mãos do Barba Azul que está fora, e principalmente do Barba Azul que está dentro de mim. Porque é esse Barba Azul que mora em mim que vai dar alimentar o que está lá fora, que vai dar trela para ele. Né? Os predadores estão em todos os lugares, mas é a mulher ingênua que abre a porta. Né? A mulher desconectada que abre a porta para ele entrar. E é o que Vasalisa vai nos ensinar. Né? Eu vou te pedir para você dar um resuminho. Quem quiser saber mais, ou leia o livro, que seria o melhor, né, Vivi? Ou entre em contato para a gente para escutar os áudios que a gente tem trocado nos grupos. Quem ainda não está nesses grupos do WhatsApp, que a gente tem feito umas partilhas assim muito bonitas, né? Corre atrás disso, né? Grita para que a tua alma seja alimentada. A Vivi vai dar só um breve aperitivo, né? Porque o conto é muito longo, a gente ficaria aqui horas, né? O Taito está avisando que vai cair o sinal, então a gente vai encerrar essa e eu já de novo. Isso, já tá... legal. A gente entra com Vasalisa e finaliza. Ok? Então, gente, vou encerrar aqui, mas a gente já vai abrir outra reuniãozinha, tá bom? Só um minutinho. Outro capítulo. Isso.